Olá! Ok, olá, tudo bem convosco? Pena. Então, vamos começar, de qualquer das formas. Eu, antes de mais, e como as pessoas, quero-vos agradecer estarem presentes, terem aceitado o convite para estarem aqui connosco hoje, para nos falarem sobre este tema. E tenho a certeza que ainda vai ser útil para muitas pessoas, porque muitas pessoas não terão ido de férias e, portanto, falar da organização de uma mala de viagem vai ser, de certeza, bastante interessante. Bom, antes de mais, Wanda, obrigada pelo convite. Ficámos muito entusiasmadas com este convite, ainda mais com alguém que nós apreciamos, tanto profissionalmente como pessoalmente. Portanto, muito obrigada. Obrigada. Bom, a Duo, nós somos, só para explicar um bocadinho e muito brevemente, somos uma empresa de consultoria de organização. O nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas no seu dia-a-dia ou mesmo em fases de transição na vida, transformando vidas. Acreditamos mesmo que através da organização conseguimos transformar vidas e melhorá-las e fazer com que as pessoas realmente tenham mais tempo para si mesmas e para aquilo que mais gostam e que realmente mais importa. Se calhar então podíamos passar agora ao tema que nos propusemos hoje falar, não é? Da mala de viagem. E eu acredito que algumas pessoas estejam a questionar-se, não basta eu pôr as coisas lá para dentro e levar tudo o que me lembrar. Quais são as vantagens que eu posso ter em organizar uma mala? Vocês conseguem-nos explicar se há alguma vantagem, se tem benefícios? Sim. Então, são muitas as vantagens, né? Nós sabemos disso. Por exemplo, quando a gente tem tudo planejado, seja numa arrumação de mala ou em qualquer parte da nossa vida, tudo é mais fácil. Quando a gente consegue ter uma mala planejada, a gente consegue levar menos coisas, a gente consegue saber o que a gente tem. A gente abre a mala e a gente não precisa fazer aquela bagunça de tirar uma blusa e cair tudo, né? A gente consegue visualizar e já sabe o que a gente vai escolher. A gente não fica olhando para aquela mala e pergunta, ai, que roupa que eu vou usar hoje? Na verdade, você já planejou, você já escolheu. E é muito mais... Oi? Wanda? Desapareceste. Oi, peço desculpa. Continuem. Desculpem. Você consegue ter mais economia de dinheiro, porque você não esquece de nada. Então, você não precisa sair às pressas a comprar alguma coisa no shopping, por exemplo. E isso não é nem de roupa. Isso é um shampoo, isso é uma cueca, um pente, uma escova, qualquer coisa. Realmente precisa ter tudo planeado. De vez em quando eu posso falar um planejado. Vocês A gente entende-se perfeitamente. Inclusive, na volta, o facto de não levarmos roupas a mais desnecessárias e que não vamos usar, também na volta temos a vantagem de que não vamos ter que pôr a lavar roupas que nem sequer usamos, e foi um desperdício. E sim, é muito comum às vezes, lá está, as pessoas, como algumas mandaram entretanto mensagens com algumas questões, que é, por exemplo, temos aqui também uma seguidora a perguntar, e a ansiedade antes de fazer a mala podem ajudar, porque há pessoas que não gostam de fazer a mala, de facto, de viagem, não é? Porque implica, de facto, se calhar... porque provavelmente essa falta de planeamento também irá contribuir um pouco para essa ansiedade, não é? Sim, mas eu acho que nós mais à frente já vamos abordar aí uma forma, não é que... Antes de a gente chegar abordar esse tema, eu acho que uma coisa muito importante que muitas pessoas, até amigas minhas, quando eu converso sobre mala, e falam, mas eu vou levar só pouquíssimas roupas. E a gente fala, vamos levar o essencial. Mas você suja. E se você não suja todas as roupas, né? Você às vezes sai para jantar com uma roupa e essa roupa você guarda ela ali, ainda dá para ela usar. Então, por mais que você leve, não sei, uma viagem de fim de semana, a gente recomenda, por exemplo, 2 looks por dia, né? Você não vai sujar. Geralmente do jantar, ou que você usa mais à noite, ele fica mais ali para você aproveitar. Então, é um processo. Claro. A gente está muito acostumado, e isso eu vou dizer por mim. Eu me lembro, na minha viagem de lua de mel, eu saí com uma mala para a África do Sul, que eu não usei metade.
Ontem, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, aquela mala que a gente não conseguia nem carregar, não podia comprar nada, porque eu já tinha ultrapassado o meu limite de peso só com as minhas roupas. E você sabe, numa viagem a gente não usa tantas coisas, a gente acaba usando às vezes uma muda. Então, por isso, então... E podemos repetir até, não é? Há coisas que podemos repetir. Sim, a gente pode repetir uma blusa. O facto de ter uma mala planeada também nos dá a tal, que falamos muito, a versatilidade, dá-nos alguma flexibilidade, porque nós podemos decidir não ir exatamente com os conjuntos já todos pré-determinados, mas utilizar algumas roupas que se podem conjugar entre si e chegar na altura, naquele dia, afinal não me apetece vestir isto que eu tinha pensado, mas dá para conjugar com outra coisa. Por isso é que também... Exato, ou seja, se calhar também investir um pouco naquelas peças básicas que podem combinar depois com várias outras... É o que a gente chama dos itens coordenados, né? É isso. Que eles se coordenem, se as cores, geralmente a gente fala, levamos 4 cores e 2 cores neutras. E a gente consegue diversificar. Enquanto que uma roupa, uma calça de ganga, ela pode dar 3 ou 4 looks em vez de Exatamente. Isso só com isso torna-se ainda mais evidente quando são viagens por mais tempo, não é? Porque lá está, se for um fim de semana será mais fácil, não é? Mesmo que se leve 2 conjuntos é mais fácil. Também depende do número de pessoas na família, não é? Porque às vezes um fim de semana também pode não ser assim tão fácil. Mas falando de um casal ou de um casal com um filho, realmente se for por mais tempo, aí percebe-se muito melhor a importância da organização e de planear a mala, planear o que é que vamos levar, não é? E como vocês estavam a dizer, nem sequer é só o planear a roupa, não é? Portanto, há uma série de outros itens que nós também temos que ter em conta. Convém não esquecer, porque lá está, para evitar gastos desnecessários, não é? Comprar depois no destino quando nós já temos aquilo, ou às vezes até nem dá para comprar e às vezes são coisas que a pessoa fica aborrecida porque acabou por não se lembrar porque não planeou e fez a mala em cima da hora sem pensar muito bem em tudo o que queria ou precisava de levar, não é? As organizadoras profissionais aqui também têm um papel importante e também são muito conhecidas por aconselharem o uso de listas, não é? De listas para o planeamento de qualquer coisa, não é? A lista para nós é sagrada. Não posso viver sem listas. As listas. Exatamente. Pode ser útil aqui também uma lista para organizar a mala? Mais especificamente, aqui eu diria que faz todo o sentido criar uma checklist, o que chamamos uma checklist. Portanto, em que temos que a fazer apenas uma vez quando vamos viajar e colocamos todos os itens, realmente o que é necessário levar na mala, para não esquecer. E essa lista fica feita para sempre. É mesmo incluir tudo. Estamos a falar dos detalhes todos dos produtos que precisamos da casa de banho, o shampoo, o sabonete, o produto desmaquilhante, a pasta de dentes, às vezes a escova de dentes, que é uma das coisas que muitas vezes esquecida. Carregador do telemóvel ou do portátil. Máquina sem dúvida. Muito típico esquecer. E portanto fazer essa lista uma única vez e guardá-la. E a cada viagem e acrescentando coisas às vezes. Exato, depois pode haver situações em que é só um fim de semana e que a pessoa vai passar um fim de semana de praia e portanto obviamente as coisas que leva não são as mesmas que se for passar um fim de semana de neve ou uma semana de neve, não é? Mas nessa mesma lista pode mesmo até dentro dela categorizar por tipo de fim de semana ou não, simplesmente pôr uma lista roupa para fazer ski, por exemplo. Exato, claro. Uma coisa e é como dizem, é uma checklist, portanto a ideia é, independentemente se eu agora vou para a praia ou se vou para a neve, a ideia é estar lá tudo para me lembrar numa próxima viagem e eu vou só checando aquilo que tenho que levar. E não tenho que estar a pensar tudo novo. Aqui em casa, esquecer, aqui em casa eu também tenho um marido louco por listas, não é só minha sócia. Então aqui... Bom. Pois é. Eu acho que estava no meu destino, sabe? Listas.
Então aqui a gente agora adotou 2 listas. A lista de uma viagem para praia e uma vista para viagem para frio. Porque a gente tem um item que a gente esquece sempre, e eu te digo, não é só para praia. A gente esquece, não só em viagens para praia, a gente esquece quando vai à praia, que é uma capinha para proteção do telemóvel para tirar fotos na água. Por exemplo. É verdade. É um bom exemplo. Sim. Sim. Tipo, eu tenho um filho pequeno, quero tirar foto e não consigo, sempre esqueço. Esse final de semana a gente está planejando uma viagem e eu falei, eu vou revisitar minhas listas. Caiu tudo muito, porque agora com as férias, né? O post nosso de ontem foi sobre mala de criança, hoje a nossa live. E eu comecei a revisitar e eu falei, bom, não faz mais sentido ter uma lista só. Então a gente tem que adequar a situação, o que melhor se encaixa pra gente, pra nossa família. Pode ser um solteiro, pode ser um casal, né? A gente agora tem a lista da filha também. Quando eu levo meus cachorros, eu tenho a lista dos meus cãezinhos. Claro, da comida, as trelas. São 1000 coisas para pensar. Sim. E como a senhora, eu não lembro o nome dela, mas como a senhora... Carla Araújo. Quando... Isso é um ponto importante. Quando você tem uma lista, quando você consegue planear e você já vai fazendo isso ao longo, essa ansiedade já passa. Essas férias tem que ser uma coisa boa, né? Você está ali para se divertir, para descansar, o que seja. Então, fazer a mala tem que ser uma coisa que já está. Você vai fazer tranquila. O facto de ter a lista já tem... Exato. Digamos assim. E acho que sim. Poupamos também esse tempo, não é? Porque eu nem sempre tive estas competências de organização, não é? Antes de estar até nesta área. Por acaso sempre foi algo que eu também... não digo bem ansiedade, mas eu nunca gostei de fazer a mala, porque eu achava que perdia imenso tempo realmente a fazer a mala. Muito mais do que desfazer, que também é aborrecido, e porque isso implica depois ter aquele trabalho, né, de arrumar, de lavar, etc. Mas eu gostava ainda menos de a ter que fazer, porque todas as vezes que eu tinha que o fazer, eu tinha que pensar de início, de raiz, o que é que eu preciso levar, o que é que eu vou levar. E essa dica que vocês deram de uma checklist é fabuloso, porque realmente temos o trabalho uma vez. Podemos ir complementando com alguma coisa, mas temos o trabalho uma vez. Numa próxima viagem já não tenho essa angústia, não é? Já lá vou verificar, vou ver e tenho a certeza que em vez de demorar, eu quase que demorava 2 horas a fazer uma mala, porque tinha que pensar que conjunto, o que é que vou levar, e depois era um brinco, depois era o sapato, a mala, depois não me podia esquecer daqueles itens que vocês falam, não é? Do carregador do telemóvel, porque é muito importante. Há coisas quando você planeia uma viagem que você vai ter ansiedade. Ansiedade de chegar no lugar, ansiedade de se o seu hotel é bom, ou a casa que você alugou é boa. Existem 1000 coisas para você já ter ansiedade. Então, a mala... Se a gente planear ela, isso é um item que a gente não precisa ter. Já organizado. Esses são os benefícios da organização. É a gente deixar a vida leve, né? Tirar esse peso. Simplificar. O peso da mala, né? Exatamente. Aqui existe esse ditado. No Brasil existe o peso da mala. Então, é tirar isso das nossas mentes. Claro, sim. Uma última nota em relação ainda às listas, porque, fazemos a lista, mas depois convém guardá-la num sítio que possamos recorrer, não é? Portanto, para quem gosta mais do lado digital, hoje em dia há 1001 aplicações de tomar notas e guardar documentos, portanto é muito fácil guardar, não é? E a qualquer momento procurar viagens, checklist, viagens e aparece logo. Ou então quem é mais a favor do papel, fazer a sua listinha em papel e guardar num sítio que faça sentido, como por exemplo, quando vamos viajar, de certeza que vamos usar uma bolsa necessaire. Por que não colocar esse papel, essa checklist ao pé de uma bolsa necessaire, ao pé das malas de viagem? Portanto, as hipóteses são claro, aí não nos vamos esquecer de onde está, de certeza. Mesmo que a gente não se lembre, quando fomos pescar, está lá a lista, não é? Ok, muito bem. Eu há pouco ia só acrescentar que em relação ao carregador de telemóvel que vocês falaram, pode ser realmente extremamente, e é um bom exemplo de como pode ser útil a lista, para não nos esquecermos de algo, porque se formos para fora do país e consoante o país,
pode ser realmente muito sim. necessário, não é? Nós estamos fora e depois nem sempre conseguimos ter os adaptadores Pode ser uma ficha necessários, diferente, que já me aconteceu uma vez em Londres. Exatamente, Mas tive que exatamente. comprar Sim, uma. sim, sim. Olha, uma Pois. coisa, eu tenho um Mas já kit, não acontece mais. eu tenho uma caixinha, por exemplo, aonde transparente dessas da IKEA mesmo, aonde eu guardo todos os meus itens de viagem. Que é uma bolsinha que eu vou usar nos passaportes, os carregadores e os adaptadores. Carregadores não, desculpa. Os adaptadores. Quando eu vou para Israel é um adaptador, a gente geralmente viaja para Israel aqui em casa. África do Sul era um outro. Então, a gente sempre guarda. Então, já sei que está ali. Quando eu vou viajar, e só vai aumentando, né? Porque a gente vai viajando para lugares novos. Então, são coisas... São coisas que você só usa na viagem. Então, deixa ali. Por exemplo, esse meu item de proteger o telemóvel ficava ali. Então, eu sempre esquecia. Então, eu fui lá, tirei ele de lá, ele tem que ficar comigo, na bolsa de praia agora. Porque a gente sabe lá, a gente usa em qualquer momento, né? Talvez há 6 anos atrás a gente não usava tanto, era só em ocasiões. Claro. As coisas vão mudando. Sem dúvida. Então, acho que isso é uma boa dica para quem tem essa dificuldade, às vezes, para evitar que as coisas fiquem espalhadas, concentra num sítio só. Esses itens que você só usa para sua viagem, né? Ou para viagens longas, mais para viagens longas, que foi o exemplo que você deu e por isso que eu me lembrei. Muito bem. Muito bem. Então, agora estamos a falar da organização da mala de viagem e se calhar então era importante perceber como é que as pessoas devem organizar a sua mala. Como é que isso se faz? Como é que se deve organizar uma mala de viagem à moda de organizadora profissional? Como é que a gente faz? Né? A gente pensa da seguinte forma. A organização de uma mala de viagem ela passa por 3 fases. A preparação, a organização e a arrumação. E a preparação é uma coisa bem básica, que às vezes a gente pensa, mas a gente não está muito ligado no quanto é tão importante. E precisamente eu acho que esta é a fase que a Patrícia vai falar, que vai responder ao que nos foi colocada a questão da ansiedade. Sim, exato. Também em diminuir essa ansiedade. Você pensar, você pesquisar a previsão do tempo do local para onde você está indo viajar. Quanto tempo vai durar a sua viagem? Que tipo de viagem é essa? É uma viagem de lazer? É uma viagem a trabalho? Né? Você para onde você vai? Para o campo, para a praia, para a neve, para o calor, para o Rio de Janeiro? Claro, vai condicionar tudo. Tem um evento especial, por exemplo, se não fosse a pandemia, eu teria uma viagem agora, eu teria tido uma viagem para o Brasil, que eu ia para um casamento do meu melhor amigo. Então, eu teria que levar, independente de tudo, a minha roupa para a festa, especial para aquela festa. Né? Ou uma viagem de final de semana, mas eu tenho um jantar com os amigos, eu tenho uma festa, um aniversário da família. Então, isso é muito importante para a gente conseguir preparar a nossa mala, né? E isso com as nossas... Aí voltando, a gente tendo as nossas listas feitas, a gente consegue fazer um check-in de tudo que a gente precisa. Então, a preparação, como a Cláudia disse, é muito importante, não só pelo planeamento, como para controlar essa ansiedade que a gente tem por fazer uma coisa boa, né? A gente sempre tem isso, é normal. Tudo que é novo, todo lugar novo, gera isso. Traz sempre alguma ansiedade. Né? Que é muito... Bom, depois passamos à fase da organização, em que depois de verificados todas estas questões que a Patrícia acabou de falar, vamos propriamente dito pôr a mão na massa, como é muito típico dizer de brasileiro, não é? E vamos realmente então selecionar as roupas que queremos levar consoante as situações. Normalmente nós aconselhamos realmente que a pessoa pode ter até 2 mudas por dia, dependendo mais uma vez da situação, e portanto colocar em cima da cama a roupa e os conjuntos e tentar fazer logo a conjugação de roupas. Lá está, voltando a referir o que já falámos antes,
tendo o lado da versatilidade em conta, de ter algumas peças que dê um bocadinho com tudo. Até aqui os sapatos é super importante, tentar levar sapatos neutros, que dê para conjugar também com tudo, para não ir carregada com coisas desnecessárias que só vai usar uma vez. Ok, se for uma situação muito, muito especial, como o exemplo do casamento, entendemos que sim, faz sentido se calhar levar esses sapatos para um casamento. Claro. Mas, portanto, o ideal é dispor tudo em cima da cama e organizar ou por conjuntos, e depois até pode fazer looks, e depois até pode fotografar esses conjuntos, é uma forma da pessoa também, quando estiver no local, se lembrar daquilo que tinha estipulado. Que idealizou. Exatamente. Ou então separar as peças por categoria. Fazer um montinho, digamos assim, das calças, um montinho das t-shirts, um montinho dos casacos mais leves, por aí fora, a bijuteria, ou tudo, não é? A roupa interior, os biquínis, enfim, separar realmente por Como a gente falou, vai depender de como a pessoa se sente mais confortável, como que a arrumação daquela mala funciona melhor para ela, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de levar os looks todos arrumadinhos. Eu consigo fazer isso para minha filha, hoje em dia. Para mim, eu ainda não consigo, confesso. Ainda vou chegar nesse... Pois, mas para as crianças também é muito útil, não é? Levar já... Eu levo o lookzinho dela pronto. O conjunto. Com sempre 2 roupas extras para não sujar. E aí é um outro assunto que a gente pode falar. Mas é tudo muito parecido, né? Todo esse processo de arrumar uma mala. Tem algumas particularidades, mas o processo é bem parecido. Depois passamos à última fase, que é a fase realmente o arrumar, o colocar dentro da mala. E aqui nós temos algumas opções. Que são? Há 3 métodos. Eu posso falar. Que é, a gente pode dobrar, fazer os famosos rolinhos, né? E guardar e arrumá-los na mala verticalmente. E você também pode dobrá-los verticalmente mesmo, como deixando eles em pé na mala. Como um envelope. Como um envelope. Como você. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou dobrar e eu vou deixá-los assim. Será um bocadinho mais alto. Então, por exemplo, assim na mala mesmo. Eu tenho aqui uma calça de ganga e eu tenho uma t-shirt. Então, eu consigo deixar os dois assim, em pezinhos. Vou acomodando todo o resto, né? E eu consigo, ao abrir a mala, eu consigo ver tudo que eu tenho. Consigo visualizar o todo. Eu não preciso... Exato. Eu quero aquela blusa, eu não preciso, de novo, a gente já falou isso, mas é muito importante. Eu consigo tirar sem... Desmanchar tudo e quando eu saio e volto, tá aquela mala, aquela bagunça toda. Né? Então, isso é uma forma. Exato, em vez de ter um em cima dos outros, em vez de ter assim, né? que depois não se vê o que é que está por baixo, não é? E não percebemos e desarrumamos tudo. Assim, dessa forma, conseguimos ver tudo e conseguimos tirar facilmente. Exatamente. Não é? E uma outra dica que eu acho que é bem interessante, geralmente as malas, elas abrem, né, ao meio, e uma tem aquela parte que mais tem... Ela é mais funda e tem um zíper. Então é menos É menos funda? É menos funda. Então, nessa parte que tem zíper, a gente geralmente tende a colocar os saquinhos com os acessórios, com as cuecas, com as meias, porque você fecha esse zíper e eles estão todos ali, não se locomovem. E as roupas, como a Cláudia disse, na parte mais funda. Porque você consegue ter mais profundidade e consegue caber mais coisas. Né? Isso principalmente numa mala, uma viagem curta. Porque se você falar, e a gente até vai falar isso mais pra frente, mas se for considerar uma mala para uma viagem mais longa, aí você tem o saco a vácuo, que você consegue levar mais coisas. Aí você consegue... Você vai ter que... A gente precisa pensar em outras formas, né? Porque uma mala mais longa... Preciso pensar como que eu vou colocar para caber mais coisas. Pois, exato, ou seja, até poderão... Né? Uma mala de frio, às vezes nem uma viagem mais longa. Tem muito volume, não é? As roupas. Roupa de frio. E mesmo que você, por exemplo, coloque a roupa dessa forma na mala, você pode colocar o casaco em cima esticado. Uma outra forma que eu tenho, a Cláudia nem conhecia, que eu tenho de arrumar mala, aprendi com a minha mãe, essa... Que é, a gente
dobra todas as t-shirts, todos os vestidos, todos, né, tudo. E as roupas que amassam, ou as coisas volumosas, o que eu costumo fazer? Eu abro a mala, eu estico a calça no fundo da mala. A primeira coisa a pôr, né? A primeira coisa a pôr, como a Cláudia falou, eu estico ela no fundo da mala, coloco toda a roupa, segura ela aqui pra mim. Coloco toda a roupa em cima dela na vertical e ao término eu envelopo ela assim. Eu abraço, né? Eu abraço ela. Então isso faz com que, se eu tenho um pouco mais de volume numa mala maior, com, né, dessas viagens de inverno, eu tiro esse volume da calça. Então isso ajuda. Exato. Depende Sim. depende do tipo de situação. Mas são opções. Todas elas têm vantagens, não é? Eu pessoalmente sou fã da questão vertical. E posso falar por experiência própria, porque a semana passada tive precisamente de férias e cheguei ao hotel, abri o roupeiro e tinha 4 cabides para dividir. Exatamente. Portanto, não dava para realmente É verdade. toda. O facto de ter uma mala com a roupa toda organizadinha na vertical dava-me para visualizar tudo o que eu tinha. Portanto, é super prático. E portanto, ficamos preparadas para todas as situações. Os cães. Exato. Sem dúvida. A pessoa ela vai tentando, né? E ela vai vendo que ela é melhor. Muitas vezes eu já tentei fazer a mala, como eu expliquei há pouco, e não funcionou. Eu voltei atrás e eu coloquei tudo na vertical. Flexibilidade. Claro. Não é? E uma outra opção, que a gente falou de duas já, a última, é se você quiser separar o seu look, tipo num saquinho de algodão. E você já leva o conjunto, é isso? Por exemplo, eu levaria, por exemplo, a roupa especial do casamento, a parte. Boa. Eu costumo levar, esse saquinho, por exemplo, ele é da minha filha. Tá escrito até Nina. Eu costumo levar as roupinhas dela aqui. Então, ou eu separo por look, como a gente falou, a segunda opção, ou eu boto todas as t-shirts, todas as roupas, os fatos de banho. Eu separo por categoria. E aí facilita. Porque quando eu quero pegar uma coisa, geralmente, para criança, eu recomendo levar o look, porque se for uma criança um pouquinho mais velha, ela já consegue escolher, então já tem menos dúvidas, ela já consegue se vestir. Então, isso é uma opção. E esses saquinhos, não precisa ser esse saquinho todo especial. Esse saquinho aqui foi na época que ela nasceu. Pode ser um saquinho de ziplock, esses que vendem no mercado para congelar alimentos. Realmente só para separar. Exato, basta que tenha um fechozinho, uma coisa simples. Exatamente. E pode-se realmente depois pode-se juntar por categorias, como disseram, ou por conjuntos, e facilmente sabemos onde estão as coisas, não é? Mas quer dizer, não havendo aqui nenhuma dúvida, eu para já também acho que esclareceram muito bem. Por isso, também não me surpreende que não haja assim grandes questões, porque realmente explicaram bem quais eram os benefícios também de organizar uma mala de viagem, como é que se deve fazer, a questão das listas ou das checklists, que eu acho que foi fundamental, foi uma dica ótima, que vai ajudar certamente a resolver muitas questões das preocupações e ansiedades por fazer uma mala. Às vezes as pessoas nem têm muito tempo para o fazer, não é? Porque muitas das vezes têm uma viagem logo no dia a seguir a acabar de trabalhar, por exemplo, e portanto têm que fazer uma mala e nada melhor do que já ter realmente uma lista pré-definida com as coisas que é necessário levar, não é? E que evita que as pessoas esqueçam às vezes de coisas que até são importantes, como falámos aqui, não é? Do carregador de telemóvel, por exemplo. E outras que às vezes até pode a pessoa ficar triste porque queria muito ter levado aquele colar se calhar para o tal evento e não levou, e portanto falta-lhe esse complemento. Enfim, há várias situações que de facto mostram como é vantajoso ter esta checklist que vocês falaram. Estou a tentar fazer aqui um pequeno resumo, não é? Do que vocês trouxeram aqui para nós. E depois a questão de, mais precisamente, como é que se deve então organizar a mala, não é?
Portanto, fazer essa preparação, esse planeamento primeiro, depois a questão de separar a roupa, organizar, como é que queremos, não é? Se por conjuntos, por categorias, não é? O tipo de roupa, como vocês disseram. E depois então propriamente fazer a mala, não é? Pôr a mão na massa, como disse a Cláudia bem. Acaba sendo a parte mais fácil. Acaba por ser a mais fácil, exato, embora possa haver aqui alguns truques, como a Patrícia também nos falou, de como é que podemos disponibilizar a roupa, não é? De uma forma que seja mais prática, mais útil, a questão que a Cláudia também referiu, às vezes nem todos os sítios onde ficamos têm acomodação suficiente para a roupa, não é? Não tem cabides e portanto às vezes não é fácil conseguirmos pôr, sobretudo quando é uma família, conseguimos pôr tanta roupa arrumada nos sítios e, portanto, também aí, mais uma vez, a vantagem da roupa se calhar ir na vertical, que eu acho que foi a solução mais... Se a sua mala estiver organizada na vertical e não houver cabides, ok, né? Exatamente. Temos um problema resolvido, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de tirar minhas roupas da mala no hotel. Mas há que ter condições. Mas há que ter condições, claro, exatamente. Claro, exatamente. Porque eu não me perco, já está tudo ali. Mas isso depende, realmente. Sim. Claro, e às vezes, e é uma ótima dica também, estava aqui a pensar, às vezes quando é um casal que tem uma criança muito jovem, ou seja, ficam num quarto de casal. Sim. Portanto, lá está, realmente pode não haver muita arrumação depois para ter uma série de coisas da criança. E realmente, se calhar, o facto de termos uma mala que nos permite não ter que tirar a roupa toda da mala porque não temos espaço, mas que conseguimos facilmente pegar numas calças e numa t-shirt e usar e não desmanchar tudo o resto e conseguir ver tudo o resto, é algo que vai facilitar imenso a vida a esse casal, certamente, não é? Portanto, traz estas vantagens todas. Sim, e as listas, por exemplo, não sei se tem alguma mãe de criança pequena, mas vale para tudo, vale para brinquedo, vale para tudo. Para não esquecer, você pode esquecer. Sim. A gente que tem filho pequeno, tanta coisa que a gente tem que levar, que aí você entra no carro, você trouxe isso. É normal, por mais que tenha a lista, você vai ter sempre aquela insegurança. Então é uma questão de só o suporte, na verdade. Para deixar a gente assim. Claro, de diminuirmos a probabilidade de esquecermos de algo, não é? Fica tranquilo. É o hábito. Isso é uma coisa que vem com o hábito. Claro. E é um bom hábito, não é? Então, por que não implementá-lo, não é? Porque não criar esse hábito se é algo que nos vai facilitar, não é? Exatamente. Muito bem, minhas queridas, parece que realmente ficou esclarecido para já. Volto a dizer às pessoas que alguma coisa contactem-nos, perguntem-nos, estamos disponíveis. Visitem as redes sociais, vocês também estão no Instagram e no Facebook, não é? Estão em ambos os lugares. A Du, portanto, tem aqui o nome. Exato. Visitem também quem ainda não conhece. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada também. Gostei imenso de estarmos aqui a falar e obrigada por nos terem preparado aqui este tema. E havemos certamente de mais para a frente fazer sobre outros temas.